Que bom estarmos novamente juntos. É uma bênção de Deus. É um privilégio do Eterno. E que Deus abençoe muito a sua vida para mais uma devocional. Hoje nós vamos meditar no capítulo 14 de Mateus, onde vamos continuar essa maratona maravilhosa que Deus nos dá o privilégio de participarmos. Mateus sempre coloca os ensinos de Jesus, como ontem falamos sobre as parábolas, junto com os milagres de Jesus e os feitos de Jesus em tudo aquilo que ele fazia. Aqui fala sobre João Batista, que foi decapitado, que nós já também estudamos em Marcos. Agora, olha só, por que Herodes odiava João Batista? O versículo 3, Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias. Quem era Herodias? Era mulher de Filipe, seu irmão. Ou seja, ele pegou a mulher do seu irmão como mulher dele. Adultério. Ela não era casada com Herodes, ela era casada com Filipe. Ela largou de Filipe para ficar com Herodes. Ou seja, ela era uma amante de Herodes. Adultério. Porquanto João lhe dizia, não é permitido viver com ela, você está adulterando. Falou para o rei Herodes. Por que João morreu? Porque ele confrontava o erro. Por que João morreu? Porque ele não aceitava o pecado. Irmãos, hoje eu percebo a igreja muito conivente com o erro. Às vezes a gente tem medo de falar isso está errado, porque pode ofender. O pecado que ofende a Deus, o erro ofende a Deus. Então, quando alguém perguntar para você qual que é a sua opinião sobre isso, você tem que dizer, eu não aceito, não concordo. Mas tem que amar as pessoas. Amar as pessoas é uma coisa, aceitar os pecados das pessoas é outra coisa bem diferente. Porque se não houver arrependimento, haverá condenação. Deus é amor, claro que é, mas é justiça. E a justiça de Deus se revelou em Cristo para ele morrer pelos nossos pecados. Então aqueles que não se arrependem e não creem em Jesus para ter uma nova vida, vão sofrer as consequências. Então, toma cuidado, tá? Toma cuidado em não ser complacente com o erro, conivente com o erro. Tenha uma opinião bem firmada. Se você vai ser bem aceito ou mal aceito pelas pessoas, antes importa agradar a Deus do que os homens. Jesus foi crucificado, porque ele falava somente a verdade, e a verdade ofende muitas pessoas que não querem saber de Deus. João Batista foi decapitado. Por quê? Porque ele falava a verdade, e muitas vezes a verdade ofende as pessoas que não estão nem aí com Deus. Tenha postura, nem se você for perseguido, nem se você for deixado de lado da turminha. Eu não quero participar de uma turma que não ama Deus. Eu amo Deus. Então vou procurar pessoas que amam a Deus para participar junto com elas. O melhor lugar disso é na igreja. O melhor lugar é com o povo de Deus. Então João Batista foi morto justamente por causa disso, porque ele condenava o erro. Aqui vem a primeira multiplicação dos pães. Ouvindo que havia, versículo 13, havia ocorrido Jesus, quando ele soube que João Batista tinha sido morto, retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. Aquele João Batista era muito querido de Jesus, eles eram primos. Jesus ficou triste. E ele saiu para um lugar deserto, ficou lá sozinho, mas as multidões, ao ouvirem falar disso, que ele tinha saído, saíram das cidades e o seguiram a pé. E quando Jesus saiu do barco, que ele queria ficar sozinho, viu tão grande multidão que teve compaixão deles e curou muitos doentes. E foi aí que Jesus diz para os discípulos, eles precisam de comer, senão eles vão desfalecer. Deem comidas para ele.
Aí os discípulos, mas como, senhor? Era uma prova, tá? Como? Como vamos arrumar comida para tanta gente? 5.000 homens, fora mulheres e crianças, talvez 12.000, 15.000 pessoas. Onde vamos arrumar comida para tanta gente? O que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Jesus pediu para as pessoas sentarem na relva, agradeceu, muito obrigado pelo alimento, agradeceu. Agradeça o alimento, sempre. Não coma sem agradecer. Agradeceu e deu para a multidão. E do que sobrou, os discípulos levantaram 12 cestos. Cada um deles pegou um cesto. Uma prova didática. Isto aqui é milagre. Eu posso suprir as tuas necessidades. Palavra de Deus para a sua vida, tá? Talvez eu tenha muito pouco, mas o que eu tenho nas mãos de Deus é multiplicado se eu tiver gratidão no coração. Guarda isso no seu coração. O que você tem não é suficiente, mas o que você tem é abençoado e se torna mais do que suficiente nas mãos do Senhor. Agradeça o que você tem. Para de reclamar. Agradeça o que você tem. E Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. Palavra de Deus para a sua vida. Depois Jesus anda sobre as águas. Esse texto aqui, ele é muito profundo. Ele tem muito ensinamento para nós. Quando Jesus despediu a multidão, disse para os discípulos, vão à frente. Eles pegaram o barco e foram, ali no mar da Galileia. E olha só que coisa interessante. Por que Jesus disse, vão sozinhos, vão sem mim? Aí os 12 entraram no barco e foram lá para o mar da Galileia, enquanto ele despedia a multidão. Versículo 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Queridos, Jesus colocava prioridades na sua agenda. E a prioridade dele era ter comunhão com o Pai. Como homem perfeito, para mostrar para mim e para você como tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele mostrou-nos que um homem de Deus tem que ter comunhão com Deus. Ele sendo o próprio Deus, mas em forma de homem, filho, mostrou para mim e para você como um filho de Deus tem que se portar. A agenda de Jesus tinha uma prioridade. Eu não vou deixar que o urgente tome conta ao ponto de eu não dar prioridade para o que é importante. Tem coisas urgentes, mas tem coisas importantes. E às vezes eu deixo de fazer as coisas importantes para fazer as coisas urgentes. Então eu vou dizer uma coisa para você. Tenha tempo com Deus. Leve essa devocional a sério. Faça disto um hábito na sua vida. Às vezes a gente tem uma correria tão grande na vida, como Jesus tinha, mas ele mostrou para mim e para você, o tempo sou eu que faço. E o que eu faço? Eu coloco as coisas prioritárias para serem feitas de forma prioritária. Eu quero fazer esse apelo para você. Cuidado em gastar o seu tempo com coisas que não edificam, que não fazem com que você cresça. Cuidado. Arrume tempo para Deus. Saia do celular, saia da TV, tenha um tempo com Deus. É isso que Jesus nos ensina aqui. E quando ele foi ao encontro dos discípulos, diz a Bíblia que já era alta madrugada.
na quarta vigília da noite. O romano, ele colocava as vigílias da noite, as vigílias do dia, as vigílias da noite. Era das 6 às 9, a primeira vigília. Das 9 à meia-noite, a segunda vigília. Da meia-noite às 3, a terceira vigília. E a quarta vigília era das 3 às 6. Aí, tanto da manhã como da noite, era de 3 em 3 horas a cada vigília. A Bíblia diz que Jesus foi ao encontro dos discípulos na quarta vigília, ou seja, entre 3 da manhã e 6 da manhã. E havia uma tempestade. E as águas do lago da Galileia ali, tumultuadas, o barco dos discípulos sendo jogado de um lado para o outro, eles não conseguiam voltar para a praia, mas também não conseguiam prosseguir, estavam num desespero, e Jesus anda sobre as águas. E aqui nós temos um milagre com um fundo didático, educativo tremendo. Eles gritaram, é um fantasma. E Jesus disse, não tenham medo, sou eu. Agora imagina o mar agitado, imagina as ondas, o vento. Aí Pedro disse, Senhor, eu quero ir contigo, eu quero andar sobre as águas. E Jesus disse, venha. Pedro sempre aquele impetuoso que queria experiências novas, enfim. E ele foi. E diz a Bíblia que, eu acho muito profundo isso aqui, o versículo 30. Mas quando ele reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava. Quando ele começou a reparar no vento, nas águas, ele começou a afundar. Quando eu olho pela fé para Jesus, eu caminho. Quando eu começo a reparar nos problemas, nas circunstâncias, eu tenho medo e começo a afundar. Isso é uma grande lição para mim e para você. Minha vida não está fácil, a sua vida não está fácil, mas se eu começar a focar nas circunstâncias, virá o medo. E quando vem o medo, vem a queda. Porque isso vai gerar ansiedade, vai gerar incredulidade, isso vai acabar comigo. Então, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre os problemas. É como se Jesus dissesse para Pedro, Pedro, olha para mim. Pedro, eu estou pisando naquilo que te causa medo. Imediatamente, Jesus o segurou pela mão. Imediatamente. Os dois entraram no barco e na hora a tempestade acabou. São as provas que Deus permite que passemos. São as dificuldades que Deus permite que tenhamos. As tempestades estão aí. E o barco da nossa existência, da nossa vida, muitas vezes somos jogados de um lado para lá e não saímos do lugar. Não vamos para frente, não vamos para trás, não vemos solução alguma. Mas a palavra de Deus para você, Jesus no barco, ele nunca vai afundar. Jesus na sua vida, sempre você terá a salvação e sempre você terá o sucesso, porque ele controla tudo. Os discípulos ficaram admirados, porque o Senhor Todo-Poderoso é o dono do universo. Os ventos obedecem, a tempestade obedece, o mar obedece, tudo obedece, o inferno obedece. Ele ama você. E ele está dentro da sua vida, dentro do seu barco, dentro da sua casa. Alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Pense nisso com carinho na hora que você estiver fazendo a sua devocional e lendo com calma o texto. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que tem nos ensinado, que tem nos edificado e principalmente que tem nos mostrado como devemos nos portar. Muitas tempestades têm vindo sobre nós. Não deixe-nos cair na tentação
de ficar, ó Deus, sendo movidos pelas circunstâncias e focarmos nas circunstâncias, porque aí virão temores, aí virá o medo. Queremos olhar pela fé em Ti e andar pela fé, crendo que o Senhor está no controle da nossa vida e que podemos andar sobre os problemas na certeza que o Senhor está na condução da nossa vida. Não deixe nos tirar o foco de Ti. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor cuide de nós. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Medite devagar no texto, tá? Pense naquilo que tem causado medo em você e peça fé. Senhor, me ajude a andar pelo que eu creio, não pelo que eu vejo. Lembra de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Peça para Deus fortalecer a sua fé. Deus abençoe muito, viu? Tenha uma excelente devocional, tenha um excelente momento de comunhão com Deus. Ore, medite e, acima de tudo, creia na palavra dele. Deus abençoe muito você, em nome de Jesus.